Olá, pessoal. Eu sou o professor Vanderlei e, continuando aí a aula de estruturas de concreto armado 1, nós vamos dar sequência nos próximos capítulos aí à questão do cálculo dos esforços, né, nas estruturas relativas ao concreto armado, que no caso aqui eu vou trabalhar com lajes. Então, a temática de hoje é introduzir o conceito de segurança estrutural para que nós possamos falar aí sobre esse cálculo dos esforços, combinações e tudo mais, né? Conceitualmente, pessoal, a segurança ela é fundamental em qualquer projeto de engenharia, seja civil, mecânica, qualquer outra engenharia, ela vai ter que levar em conta a segurança do seu procedimento lá. Então, no nosso caso aqui, a segurança do sistema estrutural, né? Então, ou seja, o meu sistema tem que ser durável, atender as condições de projeto, né? E aqui, no caso, esse conceito ele é muito bem visto nas disciplinas de REMA, né? A gente começa a ver lá o método da tensão admissível. Algumas universidades elas têm a aula, né, do curso de sistemas estruturais, outras não. A gente vê um pouco disso em aço, concreto, mas enfim. O que vai ser esse conceito da segurança estrutural? É a distância entre uma situação de ruína e uma situação de uso, tá? Ao longo da vida útil da estrutura, que vai permitir, né, que quando essa estrutura ela for segura, ela vai suportar as ações mais desfavoráveis que possam vir a ocorrer. Aqui eu gosto de usar uma figura do livro do professor Beck, né? Ele fala, né, que vão existir variáveis, né, que são as demandas de projeto. Essas demandas vão ter N características aqui, né, são variáveis que a gente vai ver que são variáveis incertas, né, estocásticas, né. O sistema vai ter um desempenho, né, uma equação que modela esse desempenho, né. No nosso caso aqui, a gente vai ver que essa equação chama equação de estado limite, e aí, em função desse estado limite aqui, a gente pode calcular o custo de uma falha e a probabilidade de falha. E isso me leva à variável risco, né? Então, isso aí, de uma maneira bem simples, como que se tem toda essa análise da questão da segurança estrutural, né? Vai o custo, vai a probabilidade de falha e ao risco, né? Mas, enfim, como que a gente aborda essa natureza aí do cálculo para se ter uma estrutura com segurança? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando a gente faz procedimento de cálculo, todas as variáveis envolvidas no processo, elas são de natureza o quê? Elas são de natureza variável. E elas vão ter uma certa incerteza envolvida no processo, né? Essa incerteza, de maneira bem geral, porque a gente não vai entrar no tema de confiabilidade aqui, ela pode ser uma incerteza intrínseca, ou seja, ela é natural do meu sistema. Mesmo que você faça N melhorias no seu processo, ela não vai poder ser retirada, ou pode ser atenuada. Já a incerteza epistêmica, ela vai poder ser eliminada do processo, né? Então, a primeira característica para a gente falar um pouco sobre segurança estrutural é que todas as variáveis elas têm uma característica de incerteza, seja ela em si ou epistêmica, né? Vai existir uma incerteza embutida no meu sistema. Por exemplo, né, a gente consegue garantir que quando o cara está fazendo o contrapiso lá, o operário, ele vai manter os 3 centímetros que o projetista colocou lá no projeto estrutural como carga? Não, é impossível a gente fazer isso, né? Através de treinamento você pode melhorar, mas você nunca vai poder eliminar essa irregularidade aí, né? Você vai poder reduzir, você não vai poder eliminar, né? Agora, por exemplo, outra situação, né? Você saber questões sobre o seu modelo, né? Você vai conseguir representar fielmente o que a natureza faz? Não, você não vai conseguir. Então, você vai ter que adotar modelos simplificados para trabalhar com esse dimensionamento aí. Então, quando a gente fala de segurança, pessoal, tem que ter noção que tem uma incerteza envolvida. Essa incerteza ela vai ter que ser medida de alguma forma para a gente trabalhar com esse projeto, tá bom? Então, esse é o primeiro conceito que eu deixo bem claro. Quem quiser procurar mais, a recomendação é o livro em português do professor André Beck, da USP. Aí ele tem bastante esses conceitos aí, tá bom? Dentre os métodos que vão nos garantir a segurança do dimensionamento, basicamente são 2, tá? A gente teve os métodos clássicos há muito tempo atrás lá, sendo utilizado até 1970, tá bom?
que vem lá da resistência dos materiais. Todo mundo conhece isso aqui, né? Cansado de fazer essa equaçãozinha aqui, né? A tensão limite dividido por um coeficiente de segurança maior que 1 vai me dar a tensão resistente do sistema. Esse era o método clássico, né? Determinístico, né? Eu considerava que essa tensão nunca variava, eu considerava que esse coeficiente de segurança era sempre um valor definido e pau na máquina, né? A gente fazia lá e foi assim até 1970, tá, pessoal? Muita experimentação, estruturas robustas, né? Só que a gente sabe que o método das tensões admissíveis, ele tem algum, foi interessante, mas ele tem várias falhas, né? Ele não consegue medir fielmente o ponto de ruptura da estrutura. Então, isso aí era um problema, né? O coeficiente, por exemplo, de flambagem é diferente do coeficiente de segurança de uma estrutura que vai chegar só no escoamento, né? Essa situação não era tão bem prevista lá para o método das tensões admissíveis, é lógico que eu estou sendo bem generalista aqui. Então, a partir do desenvolvimento da teoria da confiabilidade, né, estrutural e todo esse conceito aí de incerteza, foi-se possível dimensionar, né, criar o método dos estados limites, né, que é amplamente difundido em todas as normas do mundo inteiro relativas a projeto, tá bom? Então, o que a gente vai aprender aqui, que provavelmente muitos de vocês já aprenderam, né, em disciplina de estrutura metálica, resistência dos materiais em alguns locais, é que o método da norma, qualquer que seja o dimensionamento, madeira, aço, concreto, vai ser o método estado limite, né? Então, para esse método aqui, o que a gente prevê, né? A gente baseia-se na teoria da confiabilidade, só que a gente trabalha com o que a gente chama de combinações, né? Para determinar as piores situações e os coeficientes parciais de segurança. O que são esses coeficientes? Eles vão mudar para cada situação, né? Para cada tipo de problema que a gente tem. Mas, basicamente, a situação de cálculo é essa aqui, ó. O que acontece, né? Lá na confiabilidade. Eu tenho uma variável de demanda, né? Então, aqui eu tenho uma variável de demanda e aqui eu tenho uma variável de capacidade, né? Isso aqui vai seguir uma dada distribuição aqui, que no caso eu exemplifiquei a distribuição normal, né? Então, quando a capacidade for inferior à demanda, por exemplo, nessa parte achurada aqui, a gente vai ter uma situação de ruína, tá? Então, foi com essa teoria aí que a confiabilidade ajudou a desenvolver o método estado limite, que é baseado em combinações e coeficientes parciais de segurança. Basicamente, a equação é essa aqui, ó, pessoal. Eu tenho uma resistência que ela vai ter que ser reduzida para um coeficiente parcial de segurança de resistência, ou seja, a resistência ela é minorada e eu tenho uma situação que escreve uma G, uma função que escreve uma situação de demanda o quê? Maximizada, né? Ou seja, ela é majorada. Então, essa é a equação do estado limite. Eu tenho que garantir que mesmo nessa situação aqui de minoração e majoração, que a minha capacidade é no mínimo maior ou igual à minha demanda, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer utilizando esses dois critérios aqui, ó. Coeficientes parciais de segurança e combinações, tá bom? A gente, no livro aí, se vocês estiverem acompanhando, né, vocês vão ver que o coeficiente parcial de segurança, ele vai ser delimitado através de uma teoria de confiabilidade, a gente consegue mensurar ele, né? Então, por exemplo, quando a gente fala coeficiente parcial de segurança, pessoal, a gente define uma confiança alvo do meu sistema, ou seja, o meu sistema tem que apresentar X de confiança, né? Lá na teoria da confiabilidade, isso é o valor de beta, né? Associado a uma probabilidade de falha, né? E aí, a partir dessa confiabilidade, a gente estabelece esse coeficiente parcial de segurança e no nosso caso aqui, norma brasileira e outras normas, a gente define a regra de Trutska para fazer o quê? As combinações, né? Ou seja, eu vou pegar várias situações lá, trocando coeficiente de segurança, cargas principais e secundárias e vou chegar num valor assim, ó, essa situação é a pior para esse projeto. Então, eu vou delimitar a minha combinação e então a minha norma 86, 81, ela vai dividir aqui para mim, né? Ela vai falar assim, ó,
em função das combinações e coeficientes parciais de segurança, você tem que ficar atento a respeitar um estado limite último, que normalmente está ligado ao quê, pessoal? A ruína, e você tem que ficar ligado também a um estado limite de serviço, que está ligado ao desempenho da estrutura em serviço. Ou seja, a minha estrutura em uma situação, ela não é uma situação de carregamento, ela não pode chegar à ruína, ela tem que ter desempenho, né? Por exemplo, numa estrutura pré-moldada, eu não posso ter uma situação que um carregamento causa a ruína de uma peça, e eu não posso ter uma flecha tão grande que deixa a minha viga fora de serviço, né? E aí, pessoal, a gente vai escrever várias funções de desempenho lá, né? Baseadas naquela equaçãozinha que eu mostrei aqui para vocês aqui atrás, ó, que é essa equação aqui, que é a função de desempenho, né? Se a gente jogar isso aqui para tudo para o lado esquerdo aqui, né? A gente vai ter GR menos GS. Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Tanto que quando a gente faz confiabilidade lá, mete Monte Carlo, a gente resolve isso aqui, né? Ou seja, tudo que tiver menor que zero, né? Tudo que tiver menor que zero quer dizer que GS é grande, né? Se GS é grande, quer dizer que a minha estrutura está falhando por algum motivo, né? Seja ruína, seja desempenho de serviço, ela está falhando. Recomendo a leitura com cuidado aí do capítulo 3 do livro para entender o que está acontecendo, como é que é essa confiabilidade e tudo mais, né? Então, basicamente, se a gente tem uma GR, né, que é o quê? É um FK, que é uma resistência característica sobre um coeficiente de segurança, eu preciso saber o valor desse gama M aqui. Então, a NBR 6118, ela vai trazer para a gente esse gama M aqui, dividido em 3 partes, né? Então, o gama M, ele vai contabilizar a variabilidade da resistência, que ela existe, né? Ou seja, ela é uma distribuição, né? Ela é uma distribuição. A diferença entre a resistência que ocorre na estrutura e a medida em corpo de prova, porque você, como engenheiro civil, sabe desde materiais de construção lá que como é que você vai controlar o seu concreto rompendo corpo de prova. Então, existe uma diferença, né? De você tirar um cilindro e uma estrutura, né? Que uma prova de carga. Então, a gente sabe que existe isso, né? E também a gente sabe que existe uma incerteza inerente à solicitação, que foi o que eu falei lá para vocês, né? Você colocou seu contrapiso com 3 lá, mas ele não vai estar 3, ele vai estar 3,01, 3,5 no lugar, a depender do controle de qualidade da produção, né? Da estrutura de concreto. Então, essa aqui é a maneira de se calcular o FD, o F de design, né? A resistência de design aqui, né? Que vai estar associada à capacidade. Então, com isso, a norma 86 e 81, ela vai deixar lá que para uma situação estado limite último, você vai ter combinações normais, né? Combinações especiais ou de construção ou excepcionais. Vou dar um exemplo para cada um de vocês aqui. Normal é o que a gente sempre vai estar fazendo, tá? A situação normal. Especial ou de construção. Por exemplo, pessoal, quando a gente transporta uma viga pré-moldada, né, para o canteiro, ela vai estar sujeita à vibração. Isso é uma situação especial ou de construção que vai ocorrer num período X de tempo lá. Ela vai ser transportada uma vez colocada na estrutura, ela não vai ser transportada dali mais, né? Então, é uma situação, uma combinação especial de construção. E excepcional aqui, por exemplo, uma explosão, né? Uma colisão de uma aeronave com um edifício, né? Então, isso é uma situação excepcional, tá bom? Dentro dessa característica aqui, esse é o gama M. Se a gente está falando de concreto armado, a gente tem tanto para concreto, que é o gama C, tem para o aço, que é o gama S, né? Aquele gama M vira essas duas características aqui. Quando a gente estiver falando de estado limite de serviço, gama M é 1, tá, pessoal? A gente vai utilizar ele como 1 em algumas ocasiões aí para minorar a minha resistência, tá bom? Então, aqui, ó, eu dou para vocês agora o exemplo das ações, tá? As ações, a gente vai ter o gama F, né? Ou seja, aquela função GS lá que eu escrevi para vocês, que ela na verdade é gama S QK, né? Ou seja, daqui vai sair uma carga de cálculo, né? Uma solicitação de cálculo, um esforço de cálculo. A gente vai ter a situação para estado limite último e estado limite de serviço, tá bom? Então, o estado limite último ele vai delimitar o gama F1, F2 e F3, que da mesma forma que tem o gama M1, 2 e 3, tem o gama F1, 2 e 3. Tá? Para o estado limite último
e para o estado limite de serviço, tá, pessoal? Então, tem que ficar ligado, porque toda vez que eu for fazer a conta, eu vou ter que verificar eu vou ter que verificar o desempenho nas duas situações, tá? E essas duas situações existem vários subgrupos. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Mantendo sempre a observância em relação ao tipo da carga que eu estou colocando, se ela é permanente, se ela é variável, né? Até a norma NBR 6120 tirou esse conceito de carga acidental, é carga variável, né, que é o nome correto, não tem nada de acidente numa carga, né, a não ser que ela seja excepcional em alguns casos, tá? Mas em função da carga e em função dessa regra de Tutska aqui, ó, pessoal, que foi um soviético que desenvolveu o modelo inicial para se combinar carga, tá, pessoal? Então, nós utilizamos essa regra de Tutska aqui, que na verdade é nada mais, nada menos do que a combinação, né? O que é que você faz aqui? Cargas permanentes, elas sempre são contabilizadas no sistema, e as cargas variáveis você vai fazendo uma troca, um X aqui, né? Uma hora uma carga é secundária, outra hora outra carga é principal, e esse X aqui é o que vai te garantir, com os coeficientes parciais de segurança aqui, que a sua estrutura ela está preparada para a pior situação. Lógico que existem várias maneiras de se fazer combinação. Então, quanto maior o número de cargas atuantes e mais separação você tem, o arranjo fica mais complicado, né? Então, à medida que isso vai crescendo aí, você vai ter que ir combinando mais cargas, né? Para quem já trabalhou aí com o sistema TQS, CPCAD, a gente consegue delimitar lá vários modelos de combinação, né? Utilizando essa regra de Turkstra aqui, tá bom? Então, pessoal, aqui ó, é a questão da combinação das ações para tirar o gama F. Lembrando, pessoal, que a NBR 8681 lá, ela traz o gama F separado e junto, tá? Eu estou mostrando aqui quando você agrupa todas as cargas em uma só, né? Porque, por exemplo, quando você tem lá, vou dar um exemplo de pré-moldado que é mais simples, né? Você tem o peso próprio da estrutura e o peso próprio dos elementos construtivos. A norma, ela deixa você delimitar isso de maneira diferente, tá? Aqui eu estou trazendo para vocês a tabela fixazinha mesmo, aqui tem tudo junto, né? Que você pode considerar carga permanente é um só, isso aqui só facilita a vida em concreto armado. Normalmente não se faz essa separação, né, em projetos mais usuais. Então aqui as condições normais para estar limite último, especiais de construção e excepcionais, tá? Os coeficientes gama F, tá bom, pessoal? Quando a gente fala de ALS, lembrando, a gente vai pegar só o gama F2, que está na tabela do PSI, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Que vai ter carga para vento, temperatura, cargas, até na norma está cargas acidentais ainda, né? Mas porque não acompanhou a mudança da NBR 6120 de 2019, né? Mas basicamente, então, em função da combinação, ó, pessoal, que vocês já conhecem, né? Combinação rara, frequente, quase permanente, a gente vai ter os valores aí do gama F alterados em função desse psi aqui, tá bom? Psi 0, 1 e 2, tá bom? Então, quando a gente for projetar, fazer exemplos, a gente vai, ó, define a função estado limite, define as combinações, e em função das combinações, escolha o meu coeficiente parcial de segurança, ok? Existem coeficientes adicionais, tá bom? Existem esses coeficientes adicionais, eles são, eu não vou tratar todos aqui, tá? A gente vai tratar de maneira controlada, né? A conta gota aqui, a gente vai falando um ou outro, né? Mas o primeiro que eu falo para vocês aqui é o coeficiente adicional em relação à geometria, né? A gente tem os limites de geometria para viga e pilar lá, tá, pessoal? Por exemplo, o pilar ele não pode ter dimensões menores que 19 centímetros, salvo exceções, né? Quando existirem essas exceções, a gente tem que aplicar um coeficiente de segurança adicional gama N, tá? Que vai nos permitir que o pilar vá até esse valor aqui de 10 centímetros. Então, ele vai reduzindo aqui, né? A gente vai fazer isso para pilar e fazer isso para laje também, tá? Eu não me recordo o número o item da norma, mas eu sei que no livro aí tem bem especificado isso. Ele vai falar até quando pode ir o pilar e até quando pode ir a laje, tá bom? Mas o que gera é essa norma aqui, ó. Isso aqui vai valer para laje principalmente, pessoal, de marquise, né? Marquise, porque na marquise a gente costuma fazer um negócio assim, né? Para reduzir peso, né? Ela vem com 10 e morre lá com 8, né? 7. Então, como tem essa questão da dimensão aí, a gente vai
trabalhar com essa laje aqui, essa laje de marquise, com esse coeficiente adicional de segurança. Está muito bem explicado lá no livro. Existem outros, como o gama Z, para controlar efeito de segunda ordem, eu não vou tratar aqui para você. Então, para fechar e relembrar o que vocês já viram em outras disciplinas aí, introdutórias do cálculo estrutural, apesar do concreto ser uma também, aqui está modelos de combinações completas, aí vocês vão ver as 6 aí no livro mais tradicionais, né? Última normal, excepcional, de construção, permanente, frequente, quase permanente, né? E rara, né? Perdão. A gente traz 2 exemplos aqui para vocês, né? Vocês vão ver aqui, né, parcelas permanentes, né, e parcelas variáveis aqui, né? Na combinação já de serviço, aqui é um pouco menor, né? E vocês vão ver que os coeficientes, os gamas, né, para o estado de limite de serviço, eles são igual a 1, né? A gente vai ter os gamas só da ponderação do efeito principal ou não, tá bom? Então, com isso, pessoal, a gente fecha essa aula introdutória aí dos efeitos, né, da segurança estrutural no projeto de estrutura de concreto armado. Abraço, até mais.